Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Há alguns anos eu resenhei um suspense espanhol muito eficiente, muito premiado, chamado Cela 211, estrelado pelo carismático Luís Tossar e que foi baseado em um livro, tá? E aí tinha lá, era uma rebelião dentro de um presídio que acontece no primeiro dia em que um funcionário começaria a trabalhar lá nesse presídio. Então é a trajetória dele. E como é um livro espanhol e o filme era espanhol, você tinha algumas conotações com o grupo terrorista ETA, coisas assim. Pois bem, agora em 2025 a Netflix adicionou ao seu catálogo uma outra versão deste livro, que a gente percebe que também é influenciada pelo filme, né? Uma minissérie em 6 episódios, produzidas no México, tá? Chamada Cela 211. Aí então eu decidi dar uma conferida. Tive até que rever a crítica que eu fiz ao Cela 211 para lembrar de alguns detalhes, porque muita coisa do filme já tinha me escapulido, né? Antes até de fazer a crítica, é claro que eu preferi o filme, não porque assim, ele é a leitura mais fiel do livro, é porque assim, é um filme, é mais curto, tudo que tinha que ter para mim naquela história já está no filme, e tem o Luís Tossar, né, na minissérie, que eu achei bem frenética, bem caótica mesmo as cenas, uma produção no bom sentido, gente, bastante sujinha lá dentro da cadeia, né? Que é para mostrar como que é o sistema carcerário, como que as condições não são boas. Nesse sentido eu falo sujinha. Apesar de ter tudo isso, lá pela metade da série, minissérie, eu devo confessar que eu fiquei meio, oh, meu Deus, vai logo esse negócio. Mas eu não achei uma minissérie ruim, não, tá? É que assim, por isso que eu abri o vídeo falando, é uma questão de preferência, né? Mais conciso, tudo mais, o filme. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. E também tem, porque eu não tenho muito saco, não, pra série, assim, de revolta, de coisa de cadeia. Eu gosto de história de detetive, de terror, ficção, essas coisas assim. Mas vamos lá, nesse caso aí do Cela 211 mexicano, é claro que eles acomodaram essa história, moldaram essa história dentro da realidade daquele país, que pode não ter grupo terrorista tipo ETA, mas tem cartel do narcotráfico. E aí eles também se inspiraram em uma revolta em um presídio que aconteceu lá de verdade, né? Então é o livro servindo de matriz para que uma outra cultura o leia. Ok, tudo bem, né? Então você tem algumas mudanças legais. Neste caso, o nosso protagonista, o Juan, ele é um advogado, olha só, especializado em negócio de direitos humanos. E ele vai lá para a cadeia, e bem na hora que ele tá lá, por uma série de coisas que aí você vai ver se você decidir assistir a minissérie, vai haver a rebelião, né? Tem negócio de gangue de narcotráfico, vai ter envolvimento de autoridades, de gente lá dentro da cadeia, e brigas, né, de gangues, de facções, de narcotráfico, não sei o que, dentro da cadeia, políticos, funcionários corruptos, políticos tentando tirar proveito, ou seja, todo o caldo mexicano ali, latino, de narcos, essa coisa, também tá como tempero para essa história. Como eu falei, beleza, cada cultura vai usar o tempero que tem, tranquilo. E além de mais, funciona, vamos dizer assim, para como, sei lá, denúncia ou alguma coisa assim das condições de que vive dentro da cadeia. E né? Por isso que eu falei que a produção é sujinha, no bom sentido. E aí é como se fosse, gente, porque assim, essa história, ela tem um término, tá? Dá para você assistir como uma minissérie, só que se tiver sucesso, se quiserem, dá para continuar a temporada. Então, virar a série, que aí já não vou querer mais ver. O que eu queria era só fazer, assim, como que o filme lá de espanhol virou esse livro, ou o livro virou essa série, só isso que me interessa. Tem espaço para outras coisas, para outra temporada, mas
você já tem uma história completa ali dentro, tá? Então, na verdade, é como se fosse uma história de formação, é a gênese de um líder, né? Porque, claro, o nosso Juan, ele vai passar por vários estágios, ele vai perder coisas importantes, mas também vai ganhar coisas importantes. E é claro, como você tem essas outras coisas, envolvimento de FBI com coisa de Estados Unidos, tal, né? Toda aquela problemática de narcos e da política mexicana, você vai ter também a própria natureza do poder sendo discutida ali. O micropoder ou o poder dentro da cadeia, mas o poder também em sua forma maior, né, de decisões políticas e também de como que se você se adaptar, né, também uma coisa de adaptabilidade. Várias das personagens elas se adaptam, né, ou elas mudam a atividade corrupta delas de um lugar para o outro, ou elas vão vestir peles diferentes, mas a gente pode concluir ou intuir ou sei lá, supor que na verdade são apenas peles. Então também você vai ter esse outro substrato aí, né? Falando sobre poder e como que às vezes as coisas têm que mudar para permanecer as mesmas, né? E dentro de uma minissérie que para quem curte esse gênero de ação e de drama dentro de cadeia, eu acho que vai gostar. Eu acho que tem tudo para gostar. Eu fiquei um pouquinho, não vou dizer entediado, mas como não é a minha coisa, a minha praia ver esse tipo de coisa, teve um miolo da série, da minissérie ou série, eu fiquei meio. Queria ver detetive investigando coisa. Mas não vou dizer que é ruim, não. Caótico lá dentro, né? Claro, algumas das cenas a gente percebe que as atrocidades aparecem, mas muitas delas são apenas contadas. Mas aí por uma questão de orçamento, né? Às vezes no miolo da série, eu achei às vezes que tinha um pouco meio de conversinha fiada, né? Mais do que o necessário ali. Mas de forma geral, é uma boa minissérie. Ah, é melhor ou pior que o livro? Vocês viram que ou que o filme espanhol? Geralmente quando estou fazendo crítica, eu evito melhor, pior, boa, ruim. Eu prefiro o filme. Isso não significa que ele seja melhor. Eu, por exemplo, antigamente preferia fumar. Não significa que o ato de fumar seja um ato legal ou bom ou melhor do que não fumar, que agora é o que eu prefiro, né? Sempre faço essa analogia. Eu prefiro o filme espanhol porque eu acho que tem um ator que adoro lá, que é o Tossar, que não tem ninguém que chega aos pés dele nesse grupo de atores aí. E também porque é mais conciso. Em 1 hora e pouco me contou aquela história ou aquela versão do livro, né? Então, uma questão de preferência. Este outro animal, Cela 211 mexicano, que é minissérie, é um outro animal de uma outra espécie. Tá? Aparentada, vem da mesma mamãe lá do livro, só que tomou o seu próprio caminho.